Miguel Arcanjo. Miguel vem da língua hebraica. É um nome em forma de uma pergunta. Quem como Deus? É, na verdade, uma pergunta e uma afirmação, pois ninguém é como Deus. Miguel também significa ainda semelhança de Deus. São Miguel é considerado o guardião celeste, o príncipe, o guerreiro, aquele que defende o trono celestial. Também é o defensor e o protetor do povo de Deus, padroeiro da Igreja Católica. São Miguel Arcanjo é o chefe supremo do exército celestial, dos anjos que são fiéis a Deus. Nós vivemos uma batalha espiritual. Nós vivemos uma guerra. Existe sempre junto a nós o bem e o mal. Existe sempre junto a nós os nossos anjos protetores, e existem também aqueles que não querem o nosso bem, que desejam o nosso mal, que desejam que a gente não seja feliz, que a gente não se realize, que a gente não alcance aquilo que a gente espera. É a verdade. É aquilo que eu costumo dizer, as pessoas amam você pelo que você é. E outras odeiam você também pelo que você é. O fato de você ser quem você é, do jeito que você é, gera amor de alguns e gera ódio ou raiva ou desprezo de outros. As pessoas levam 1 minuto para definir você e passam uma vida inteira sem conhecerem a si próprias, né? A guerra que é travado entre o bem e o mal. E o São Miguel é aquele arcanjo, o chefe supremo do exército celestial, daqueles que estão te cuidando, daqueles que estão velando por ti, zelando por ti, cuidando de ti. Ele é o guerreiro que fica lá, no comando desse exército, daqueles que querem o teu bem, defende o povo de Deus, ele é o padroeiro da Igreja Católica, ele é o chefe supremo do exército daqueles que são fiéis a Deus. E você sabe que quantas vezes, por sermos fiéis a Deus, quantas vezes a gente recebe desprezo, quantas vezes a gente recebe indiferença, quantas vezes a gente recebe incompreensão. No Evangelho, e saíram a trabalhar às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, o final do dia. Tem gente, pessoal, que começa na igreja cedo, tem gente que começa ao meio-dia, tem gente que começa só no fim do dia, no fim da vida. Para todos, Deus dá o mesmo pagamento, que é a vida eterna. Né? Deus não diz, mas tu só te converteu aos 70 anos, então agora tu não vai. Gente, se você desde pequeno já era uma família de fé, se você desde jovem participou da igreja, se você com 20 anos já fez o cenáculo e travou uma vida toda de amor e de louvor a Deus e de presença na comunidade com Deus, cara, que beleza. E você sabe que não é assim para todo mundo. Jesus foi aquele que veio libertar das trevas, mas muita gente preferiu ficar na escuridão. E a gente não tem que se desesperar por isso. São Miguel, arcanjo é esse, é o cara que está lá no exército celestial. Não, gente, não vamos abandonar aqueles eleitos de Deus, não vamos deixar de proteger aqueles que ainda estão lutando pelas causas de Deus, as causas da igreja, as causas celestiais. Nós encontramos a figura de São Miguel Arcanjo no livro de Daniel, na carta do apóstolo São Judas Tadeu e no Apocalipse de São João, evidenciando 2 funções principais deste arcanjo. Miguel defende a causa da unicidade de Deus contra a soberba do grande dragão, da primitiva serpente, Apocalipse 12, versículo 9, como diz João. O arcanjo Miguel defende-nos da constante tentativa de Satanás nos fazer crer que Deus deve desaparecer para que possamos nos tornar grandes, e a ideia de que ele é um obstáculo para a nossa liberdade e que por isso devemos nos afastar dele. Qual foi a ideia da negação de Lúcifer? Lúcifer conhece a Deus, como muitos de nós, mas simplesmente ele quis ser maior do que Deus, ele não quis obedecer a Deus, ele achou que ele também poderia ser Deus, que ele poderia viver da sua forma e do seu jeito, e é isso que o São Miguel, o arcanjo Miguel nos previne. Satanás sempre nos faz querer acreditar que nós não precisamos de Deus na nossa vida. Quem disse que Deus não quer que a gente cresça, que a gente melhore, que a gente conheça, que a gente saiba mais? Cuidado com quem diz que cresceu quando tirou Deus da frente. Deus está sempre na nossa frente. Deus anda à nossa frente. E nós podemos, sim, realizar tudo o que nós queremos com a presença de Deus. O dragão, a serpente, eles representam a escuridão, as trevas, o inimigo de Deus.
Mas o dragão não se limita a acusar Deus. O Apocalipse nos revela que ele é também o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e noite diante de Deus, lá no capítulo 12, versículo 10. A gente começa a não enxergar mais o Deus que tem no outro. A gente começa a enxergar o outro mais pelos seus defeitos, pelas suas não qualidades, por aquilo, as suas sombras, mais pelas suas sombras do que pelas suas luzes. E isso é o dragão, é a serpente que nos faz ver. Quem põe Deus de lado não se enobrece. Ao contrário, priva-se da sua dignidade. Dessa forma, nos tornamos escravos da nossa própria natureza, corrompida pelo pecado original, pois quem acusa a Deus, esquece que acusa também a si mesmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, aquilo que eu já disse muitas vezes. Aonde que eu estou? Eu estou no meio de Deus, ó. Deus é D, depois tem o eu, e depois tem o S no final. Então, eu estou aonde? Eu estou no meio de Deus. Tem o D, aí tem o eu, e depois tem o S. Eu estou no meio de Deus, eu faço parte de Deus. Eu não sou Deus, mas eu estou dentro de Deus. Então, quem acusa a Deus, esquece que acusa também a si mesmo. A fé em Deus nos defende em todas as nossas fraquezas e limitações. Pela virtude da fé, o esplendor divino resplandece em cada um de nós, pois o que podemos dizer e pensar de mais elevado sobre a humanidade, a não ser que o próprio Deus se fez homem? Segundo as Escrituras, outra função do arcanjo Miguel é de ser protetor do povo de Deus. Deuteronômio 10, 21, 12, 1. Sendo assim, nós que, segundo a tradição, somos o novo povo de Deus, devemos pedir constantemente a proteção a São Miguel. E você que é da igreja, você que é de Deus, peça proteção a São Miguel, que ele lute contra os exércitos do inimigo de Deus por nós. Que ele lute por nós. Todos nós precisamos de alguém que lute por nós. Nossos pais lutam por nós, nossos amigos lutam por nós, nossos amigos falam bem da gente, nossos pais falam bem da gente, nossos pais sabem nossos defeitos, nossos pais sabem que nós não somos só qualidades, mas eles sempre vão falar bem de nós. Nossos amigos, a mesma coisa. A gente sabe que nenhum de nossos amigos é perfeito, nem eu, nem você, ninguém é perfeito, mas quem é amigo de alguém fala bem do outro amigo. Procura mais as luzes e não as sombras. Procura mais as qualidades do que os defeitos. Porque, pessoal, para encontrar os defeitos, a gente precisa de uns 15 minutos, só a gente já enxerga um monte. Mas, às vezes, para encontrar as qualidades, demora mais. E até mesmo Deus diz, né? Quando fores rezar, fecha a porta do teu quarto, apaga a luz, porque Deus, apenas Deus, conhece o teu coração. Apenas Deus conhece o teu coração, a tua intenção, o que está guardado. Então, pessoal, aquilo que os outros percebem sobre você, aquilo que os outros enxergam sobre você, é uma visão muito limitada de quem você é. Por isso, não se preocupe tanto com a opinião dos outros a seu respeito. Larga a mão dessa frescura de te preocupar muito com o que os outros pensam a teu respeito. A gente deixa de fazer grandes coisas preocupado com o que alguém possa pensar ou dizer daquilo que a gente está fazendo. Os projetos dos inimigos de Deus é enfraquecer aqueles que estão à frente. O meu santo guerreiro, que é o Miguel, né, ele me inspira muito, porque o Miguel é o santo do combate. E a gente precisa ser combativo. Nós precisamos ser combativos, nós precisamos combater o mal. Nós não podemos ser fracos na fé. Nós não podemos deixar que qualquer um abale o nosso pensamento, não podemos deixar que qualquer um abale a nossa crença, aquilo que nós acreditamos. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho na imagem de São Miguel, o que cada parte disso aqui representa. Eu adoro, né? Na imagem, quais são os símbolos que estão contidos em cada situação. As asas, na imagem de São Miguel, têm um significado especial, pois estas são a representação em todas as imagens de anjos e arcanjos, que nos mostra que estes seres são superiores, são mais próximos de Deus e estão nos guardando e protegendo no céu. A armadura, pessoal, da imagem de São Miguel Arcanjo, né, como nas imagens de outros tantos guerreiros, o que é a armadura? A armadura é a proteção do corpo, né? Então,
A gente vê a proteção. A armadura é feita de lata, é feito de bronze, é feito de ferro, né? Seria hoje uma armadura, seria quase como um colete à prova de balas. A armadura de São Miguel Arcanjo simboliza a armadura do cristão, como descrita na carta de Paulo aos Efésios, né? Representa a justiça e a proteção que Deus nos fornece contra os males. Gente, quem é de Deus tem a armadura do cristão. Quem tem a armadura do cristão não é qualquer tiro, qualquer bala, qualquer palavra ruim, qualquer mal olhado, né? Um mal olhado, fizeram um trabalho contra mim, um mal olhado. Não, quem tem a armadura do cristão não é qualquer vento contrário que derruba, que desanima. Então, as asas, símbolo da potestade, né? Símbolo da presença junto a Deus. A armadura, a força para um guerreiro, né? Depois, na próxima lâmina, nós temos a espada, né? Vocês veem aí, ó, o São Miguel com a espada que representa o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, a gente diz, isso é como uma flecha, como uma espada que perfura o nosso coração, como citado em Efésios 6, né? A espada do Espírito. Também pode ser encontrada a citação da espada em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a espada na imagem de São Miguel é a arma disponível para todos nós cristãos, que é capaz de vencer todo o mal, que é a fé em Deus. Quem tem fé em Deus, cara, vence todo o mal. Quem tem fé em Deus e sabe que Deus está por ele, e os anjos estão lá, os arcanjos nos protegendo, não tem muito problema com qualquer outra coisa. Também aparecem algumas imagens de São Miguel, aqui nessa não tá, porque não, é meio difícil de fazer, mas aparece uma balança, né? Quando ele está carregando uma balança, lá na imagem, no começo da lâmina, está aparecendo a balança, que representa a justiça de Deus, que nunca falha em seu combate contra o mal, protegendo sempre quem é correto. Aqui nós vemos na imagem de São Miguel, ó, vemos aqui a representação do demônio. O demônio aos pés de São Miguel representa a vitória de Deus sobre o mal. E a mensagem de que a fé forte e inabalável nos protege do mal. O inimigo de Deus está dominado. Também aparecem imagens ali com que ele tem correntes, né, que ele segura o demônio, né? Ou seja, essas correntes representam que essa maldade está aprisionada, está acorrentada, distante de nós. E essa maldade do inimigo de Deus só nos afetará se nos desviarmos do caminho de Deus, do caminho correto. E o manto vermelho, né? O manto vermelho representa o amor de Deus que nos reconforta em todos os momentos. Então, a gente sabe que o vermelho, né? O vermelho do fogo, o vermelho da paixão, o vermelho do Espírito Santo, né? O manto vermelho aí de São Miguel, também, né, representando o amor de Deus que nos reconforta em todos os momentos. Olha que lindo que é as características, a missão, a história do arcanjo São Miguel. Umas citações bíblicas, ó. Judas 1:9. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse, o Senhor te repreenda. A outra, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. Apocalipse 12, 7-9. Então houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele, porque lá estava, nessa guerra, estava Miguel e os seus anjos batalhando contra o dragão. São Miguel, então, o guerreiro, tá? São Miguel, o nosso anjo, o nosso arcanjo protetor da guerra, da luta do bem contra o mal. A vida espiritual é uma luta.